Fala galera, Laerte Viana na área. Assim que foi anunciado que Michael Page faria sua estreia no UFC contra o top 13 Kevin Holland, eu disse aqui no canal que o oponente havia sido selecionado a dedo para o inglês chegar brilhando e impressionando na sua estreia. Dito e feito, o que vimos no último sábado no UFC 299 foi um show de trocação, um festival de gracinhas e algumas tentativas de highlights, mostrando que tecnicamente está muito acima de grande parte da concorrência quando o assunto é trocação. O seu strike é coisa de cinema, lindo de assistir, golpes de todos os ângulos. Claro que a sua luta agarrada continua sendo um caminho a ser explorado, só que o UFC de bobo não tem nada. Não vão colocar no caminho do Page um wrestler, vão fazer o possível para evitar isso, porque não o trouxeram aos 36, quase 37 anos para pegar um Belal Muhammad da vida que vai o amarrar. Se fizerem isso, é basicamente rasgar dinheiro. E o Dana White é esperto. A ideia é justamente colocar o Page em situações em que ele possa brilhar, criar grandes momentos, de alguma maneira justificar a sua contratação. Portanto, não esperem um caminho tradicional, escalando o ranking, pegando, sei lá, um Sombrero ali no meio da tabela, porque isso não vai rolar. Ele vai receber um tratamento diferenciado. Primeiro porque se trata de uma estrela, hype, comoção, audiência, expectativa, tudo muito grande em torno dele, e a gente sabe o quanto isso é importante. Segundo, porque não há tempo para isso. Page, com 36 anos, já tem uma quilometragem alta além da idade avançada. Não tem cartuchos para ficar queimando. Tem que dar um tiro certo rumo ao topo. Tanto que ele já chegou pegando o número 13 do ranking e, como venceu, olhando para a parte de cima da tabela, para o top 10, o mais óbvio no momento é que ele enfrente o também craque e veterano Stephen Thompson. Um duelo que no papel tem tudo para ser um dos mais técnicos e empolgantes que esse esporte pode nos proporcionar. No entanto, eu quero saber se vocês concordam comigo ou eu estou ficando completamente maluco que existe a possibilidade do Michael Page simplesmente furar a fila de todo mundo e ser escalado num clássico britânico contra o Leon Edwards no pay-per-view que vai rolar agora em julho, em Londres. Antes que me ataquem, deixa eu explicar. Pô, Laerte, mas o cara chegou batendo por pontos o número 13, Kevin Holland. Não faz sentido ele disputar o cinturão na sequência, não seria justo. Ok, eu concordo plenamente e entendo quem tem essa linha de raciocínio. O ponto é que da mesma maneira que faz sentido pensar assim, imaginar o Page furando a fila e sendo privilegiado também é completamente plausível de acordo com a realidade que vivemos. Deixando bastante claro que não é o que eu acho correto a se fazer, é o que eu acho possível. Existe uma diferença e existe também alguns motivos para isso. Em 2021 aconteceu exatamente o mesmo com o Michael Chandler, que chegou do Bellator e precisou de apenas uma vitória contra o então top 10 Dan Hooker para disputar o cinturão peso leve contra Charles do Bronx na sequência. E sim, o Chandler foi campeão mundial, algo que o Venom não conseguiu, eu sei, porém o status de estrela e a possibilidade de se tornar um ativo importante da companhia jogam a favor do inglês. Tanto que o próprio Page deu uma entrevista antes da luta e revelou que o seu plano era esse, disputar o cinturão do UFC contra o Edwards em caso de vitória contra o Holland, fazer algo grande para o MMA no Reino Unido, se possível encher um estádio por lá e ajudar na propagação de novos talentos. E aí você pode estar se perguntando, pô, mas e o Belal Muhammad? O cara tá aí com uma sequência grande de vitórias esperando há um tempo, ele não tem que ser o próximo da fila? No mundo justo e coerente, sim, o title shot seria dele, mas no mundo real, as coisas sendo como elas são, há uma boa chance disso não acontecer. Temos que lembrar que ofereceram 3 nomes para o Leon Edwards encarar no main event do UFC 300. Khamzat Chimaev, Islam Makhachev e Shavkat Rakhmonov. Sentiram falta de alguém? Pois é, o Belal ficou sobrando e eu não duvido nada repetirem a dose, aliás, triplicarem a dose, né? Porque já fizeram o ano passado, 2023, ele deveria disputar o cinturão e foi simplesmente ultrapassado pelo Colby Covington, que estava inativo há 19 meses. Tentaram fazer o mesmo agora no UFC 300, não deu certo porque os oponentes não aceitaram, o Edwards deu o sinal verde e agora tem a possibilidade de rolar de novo. Ah, e para quem está contestando a estreia do Page, é importante ressaltar que havia toda a pressão e ansiedade da estreia, algo natural. Ele admitiu que sentiu um peso e o seu corpo travou em alguns momentos, mas ainda assim não teve maiores dificuldades contra um oponente duro de se enfrentar, habilidoso e muito longo, com mais de 2 metros de envergadura e que não conseguiu achar a distância na sua frente. Não estou dizendo aqui que o Leon Edwards já é o próximo desafiante ao cinturão dos meio médios do UFC, mas sim que isso não vai chocar se rolar de fato. Se eu tivesse que colocar as minhas fichas, apostaria em Michael Page versus Stephen Thompson, mas não descartem um atalho rumo ao título. Eu acho que isso tem uma possibilidade real de se tornar concreto.
Quero saber se vocês concordam, se eu estou falando muita besteira, se eu estou viajando. Lembrando, repetindo aqui, não é o que eu acho certo, é o que eu acho possível. Uma coisa é diferente da outra. E digo mais, para vocês, Michael Page, a essa altura do campeonato, tem chances de se tornar campeão do UFC, dependendo, é claro, do casamento que colocarem para ele? Qual é a opinião de vocês? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever para dar aquela moral. A última semana foi cheia, 16 vídeos aqui em apenas 7 dias, então preciso do apoio de vocês para continuar crescendo, valorizar o trabalho do amigo, se inscrevendo aqui e deixando o like no vídeo. Essa semana não fica atrás, também vamos ter bastante conteúdos por aqui, então eu conto como sempre com a audiência e feedback de todos. Valeu!